Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento, a esse canal, né? Nesse momento, para a nossa reunião, vamos chamar de nossa reunião, né? É uma reunião de reflexão, onde a gente está, assim, falando sobre oração. Oração que faz parte da nossa vida, né? Está muito presente na nossa vida. Mesmo que a gente não tenha o hábito de parar para fazer a oração, o que a gente sabe, o que é uma realidade é que em qualquer momento de dificuldade, em qualquer momento de perigo, em qualquer situação difícil, a primeira coisa que nós fazemos, isso já é automático, é gritar por Deus. Isso já é uma oração. Oração é quando eu me dirijo a Deus, ou conversando com Deus, porque a oração é um diálogo com Deus, ou pedindo socorro, né? Ou pedindo esse socorro de que nós precisamos sempre, principalmente nessas horas. A gente eleva a nossa voz e grita por Deus, porque está em nós essa certeza que temos um Deus presente e muito próximo de nós. É muito ruim quando as pessoas perdem a fé e a motivação para a oração e pensa que Deus está muito distante, ou é um Deus surdo, um Deus que não nos atende, um Deus que está muito distante de nós, que não nos conhece, que é indiferente. E como é ruim quando há uma indiferença de alguém ou alguma coisa que a gente percebe. Não, Deus é um Deus assim, amoroso, um Deus presente, um Deus atento. E Ele está presente, muito próximo de nós. E como sabemos, Ele sempre nos atende, Ele sempre nos socorre. Esse é o sinal do grande amor de Deus por nós. Grande amor de Deus. Então, sabemos que a oração é aquilo que nós precisamos para o enfrentamento da vida no dia a dia. Quantas vezes a gente está sem forças e a gente se dirige a Deus: meu Senhor, me dá força, me dá sabedoria para que eu possa enfrentar esse momento de dificuldade. E sempre que nós falamos, Ele nos atende. E a nossa oração, ela precisa de ter um reforço. Nós buscamos o que da palavra de Deus? Essa ajuda. Se você ler a carta de São Paulo aos Efésios, está lá no Novo Testamento, você vai achar na sua Bíblia, você vai achar muito fácil. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Eu queria que você fizesse o pequeno sacrifício de dar uma olhadinha, porque ela é um auxílio muito grande para a nossa vida. Então, e nós precisamos, nessa oração que nós fazemos a Deus, precisamos ter muita fé e ter ousadia, confiança em Deus. Precisa se colocar diante de Deus assim, com aquela certeza de que Ele nos acolhe plenamente. E Ele está pronto a nos ajudar. Ele está pronto a nos ajudar. Ele é um Deus assim muito generoso em
bondade e misericórdia. E quando nós recebemos aquela graça que Ele nos concede, nós fazemos aquele agradecimento a Deus, também praticamente automático. Agradecemos a Deus, e é bom quando a gente agradece pela própria vida. Essa graça que Deus nos dá. E uma coisa é importante, quando Ele nos dá uma graça, quando Ele nos concede aquilo que nós pedimos, é muito importante que nós tomemos posse dessa graça. Tomemos posse de assim, esse presente é meu. Esse é um presente de Deus para mim. Isso é tomar posse. E isso vai realizar na nossa vida coisas maravilhosas, a alegria, a paz, a certeza, o carinho de Deus por nós. Enfim, é importante esse gesto nosso diante de Deus. E entre tantas orações que nós fazemos, oração do dia a dia, que são inúmeros modelos de oração. Eu vou me prender muitos dias nesse tema, porque é muito rico, né? Entre as orações que nós fazemos no nosso dia a dia, existe aquela oração que nós chamamos a oração de cura. Porque nós sabemos que a oração de cura ela é importantíssima. Quando alguém, por exemplo, ora por nós. E você sabia, eu quero partilhar com você, há pessoas que têm o dom da oração de cura. Eu não vou entrar no detalhe, porque é muito longo, mas quero dizer para você que o que é a oração de cura? É quando eu peço a cura de alguém, quando alguém tem esse desejo de felicidade para o outro. Deus dá esse dom para que essa pessoa peça a graça e aquele outro recebe. Então, é importante a oração de cura interior. Cura interior, o que? Que nada mais, nada menos do que a cura do nosso sistema psicológico, cura do nosso psíquico, cura da alma, né? Essa é a cura interior. E tem as curas das enfermidades, que às vezes a gente, como não se fala muito destas coisas, acaba sendo algo assim um pouco estranho, ou quase uma novidade para nós, porque não se fala muito disso, né? Mas uma coisa é importante a gente partilhar com você. Aí eu queria acrescentar também as curas que nós recebemos, às vezes pela intercessão de alguém. Cura de libertação. Às vezes a gente está assim, parece que nada está bom. Falta alguma coisa que nós não sabemos o que está nos atormentando, o que está nos tirando a paz, a alegria, a calma. E às vezes uma oração de libertação nos cura desses males. Outra coisa que é importante é a oração de lembranças dolorosas.
Há pessoas que às vezes têm determinadas lembranças, que aquilo lá fica e não sai de jeito nenhum. E a pessoa não consegue esquecer de um sofrimento, de alguém da família que foi para Deus e que deixou uma lacuna. E essas orações também nos ajudam na cura dessas lembranças dolorosas ou por algum sofrimento pelo qual tenha passado. Mas é bom a gente comentar que essas coisas pode ser que seja novidade, mas para Jesus isso faz parte do dia a dia. Na missão de Jesus, quando ele ficou 3 anos, os 3 anos da sua vida pública, a vida de Jesus era essa, diante de multidões que o cercavam para pedir cura de tantos males, doenças, enfermidades, eram coxos, mudos, surdo-mudos, aleijados, que pediam essas curas e Jesus simplesmente os curava. E aquilo era uma graça para todos aqueles que assistiam, porque viam em Jesus e descobriam esse poder extraordinário de devolver a felicidade àquelas pessoas, às vezes tristes e angustiadas pelo sofrimento. E eles imploravam e Jesus atendia, tocava neles e fazia a cura do corpo e da alma. A gente às vezes fica dizendo assim, pode ficar se perguntando assim, ou fazendo algum comentário a respeito de Jesus, e a gente simplesmente diz: Jesus veio ao mundo para salvar. E de fato ele é o Salvador, é o nosso Salvador. Eu costumo dizer que ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas sabe uma diferença dos pontos de vista? Às vezes a gente pensa que Jesus veio salvar a gente só depois que a gente passa para outra vida. A verdade é que a visão de Jesus e a missão de Jesus, ela é bem mais ampla, bem mais ampla. Essa salvação que Jesus veio trazer para nós é a partir de agora, é a partir de hoje. O que mais Jesus deseja é que sejamos felizes. Muita gente tem assim um hábito de falar o seguinte: quando as coisas estão às vezes da pior das dificuldades, das situações, a pessoa fala assim: foi Deus que quis assim. Meu Deus do céu, Deus não quis o sofrimento de ninguém. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Ele
Ele não é o autor do sofrimento, meu ou seu. Ele quer nos ver felizes. É por isso, eu queria deixar bem claro isso. E não pode ser outra coisa. É por isso que Jesus, na missão dele, naqueles 3 anos sobre a terra, ele atendeu aquela multidão que vivia sofrendo, com enfermidade, com tormentos da vida, com abandono, com discriminação, com desamor. Viviam infelizes por falta de Deus nas suas vidas. No momento que Jesus chegou, que começou a atendê-los, aquela multidão inteira pedindo o seu auxílio, Jesus orava por todos e aqueles que tinham fé ficavam curados. É pelo seu amor imenso e maravilhoso a nós que Ele realiza essa salvação que começa agora na nossa vida. Salvação é vida, é alegria, é libertação, é saúde, é paz, é satisfação. E é isso que Jesus veio trazer para nós. Então eu não posso duvidar do que Ele fez em favor daquele povo doente e do que Ele quer e pode fazer por mim e por você nas nossas aflições, seja doenças, seja dificuldades, quais sejam. Ele está pronto a nos socorrer a partir da nossa fé, da nossa confiança no seu poder. Como é que eu posso negar que essa salvação começa agora na minha vida, na sua vida? Nada de pensar, dizer assim, não, essa minha vida aqui eu quero vivê-la da pior forma possível e vou aceitar isso com alegria, porque depois eu vou me salvar, ou Deus vai me salvar. Isso não teria muita lógica para Jesus. Ele quer nos ver bem agora. E Ele quer nos ajudar a viver bem esta vida que nós vivemos. Porque a vida depois dessa nossa passagem por aqui, a vida eterna, essa é consequência daquilo que nós vivemos aqui, enquanto vivemos hoje. Essa é a certeza que nós temos. Nós não temos um Deus indiferente, ou um Deus que não vai nos atender, simplesmente porque não quer, porque quer ver o nosso sofrimento, porque se não for assim a gente não se converte. Não, Ele quer que a gente se converta a Ele na alegria, por amor. É isso que Ele quer. E Ele fez isso por nós. E Ele continua fazendo isso por nós. Não pense que eu estou falando aqui uma coisa estranha. Ah, não, mas eu não tenho escutado falar destas coisas. Veja na Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, nos Evangelhos, nós vamos ouvir muito Ele falando dessas coisas. Curar os doentes, libertar os enfermos, os possessos do inimigo, Ele libertava todos. Então é essa a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Tem aqui um texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, versículo de 14 a 17. Preste bem atenção nesse texto que eu vou ler.
tem o tema, aliás, o título é Diversas Curas. Então, foi então Jesus à casa de Pedro, São Pedro, né? Naquele tempo ele era um homem casado, né? Depois do passar da história, ele tornou-se o primeiro papa da igreja, né? Nós vamos falar de Pedro casado aqui. Jesus foi à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Chegou lá e disseram, olha, a sogra de Pedro está de cama aí. Ela está com febre. Então Jesus tomou-lhe pela mão e a febre deixou-a. Ela levantou-se e pôs a servi-los. Na mesma hora. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos, pessoas endemoniadas, né? Possessos e demônios, e com uma palavra Jesus expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta: tomou as nossas enfermidades, sobrecarregou-se com os nossos males. Meu querido, minha querida, isso é extraordinário para a gente ver alguma coisa como essa. A gente dizer assim, olha que maravilha que acontecia. Que acontecia naquele tempo. E sabe, o nosso mal do momento é aquele de a gente pensar que estas coisas Jesus fazia só lá no passado. Como se ele não está vivo, como se ele se arrependeu de tudo que ele fez. Ora, aquele povo ficou numa alegria só, é tanto que levaram os doentes para que Jesus impusesse as mãos e orasse por eles, quando viu aquele milagre. Essa é a maneira mais eficaz que Jesus encontrou para evangelizar as pessoas que não tinham fé, para que presenciassem esses milagres através do seu poder. Só assim acreditaram que Jesus era o Salvador. E ali era aquela alegria, aquela manifestação de alegria pela graça que Jesus realizava. Então a gente vê que Jesus não descansava. Jesus não podia descansar de tanta gente que o procurava, que o buscava, porque estava vendo ali que ele era poderoso. Então a gente vê que tanta gente que hoje a gente sabe que precisa do auxílio de Deus, precisa desse auxílio de Jesus como nós precisamos. E nós não podemos duvidar. Nós não podemos duvidar que essa graça é para hoje, essa graça foi ontem, é para hoje, será para amanhã. Ele continua realizando isso na nossa vida porque Ele é Deus, porque Ele sabe que nós precisamos da graça, precisamos de cura, de libertação, precisamos de alegria, de saúde, de paz. Mas parece que a gente hoje acaba se perguntando, será que nós não precisamos mais de Jesus?
Será que nós não cremos? De tanto ninguém falar nada, a gente acaba achando que isso é coisa do passado, que ficou para trás. Hoje, quando se fala de pedir uma oração para alguém, como um dia fizeram por mim, para mim isso era uma novidade. No momento que alguém fez essa oração por mim, essa oração de cura, que aconteceu essa cura na minha vida, aí eu falei, pera lá, eu estou perdendo tempo em não acreditar nisso. Essa oração foi Jesus que fez e Ele manda fazer isso. É tanto que quando Ele enviou os discípulos em missão, Ele não pediu, Ele deu ordem. Digam que o reino de Deus está próximo de vós e curai os doentes onde estiverem, aonde vocês encontrarem. Ele disse, porém, muitos fizeram isso. Em nome de Jesus, muitas pessoas de fé fizeram e continuam fazendo isso por aqueles, principalmente a quem nós queremos bem. Se você tem alguma pessoa que você quer bem, e eu sei que todos nós temos, que é a nossa família em primeiro lugar, somos as pessoas mais indicadas de colocar a mão na cabeça daquela pessoa ou no ombro e fazer aquela oração por essa pessoa que precisa. Isso é uma ordem de Deus para nós, é uma ordem de Jesus para nós. Aquilo deixou de ser novidade para mim, passou a ser uma realidade no momento que fizeram oração por mim, e eu fui curado de tantas coisas, e ainda preciso, cada dia que passa, preciso mais desse auxílio de Deus na minha vida, e eu sei que todos nós precisamos. Então, por isso que a gente pergunta, será que não cremos que Ele está vivo? Porque quem está vivo continua atuando. Às vezes, quando eu vejo uma pessoa dizer que não crer nisto, nessas orações de cura que Jesus fez, eu fico perguntando, será que essa pessoa acredita que Jesus está vivo mesmo? Ou ele acha que Jesus morreu e esqueceu e não tem mais quem age em nome dele? Ele continua no meio de nós, continua nos curando, nos libertando, nos protegendo, nos perdoando, nos libertando de tantos males que nos afligem por alguma situação que vivemos, alguma dificuldade que nós temos. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Eu não quero duvidar dessa graça que Ele nos concede, porque eu não quero atrapalhar o plano de Deus na minha vida. Peço a Deus que te abençoe e que nós possamos orar uns pelos outros, porque é através dessa nossa oração que a graça acontece na nossa vida. Uma boa tarde, que Deus te abençoe.